Fala amigos, está começando mais uma edição do TVL Esporte. E hoje no programa nós vamos destacar a marcha atlética. O professor Ivo da Silva, que está aqui, é técnico, um profundo conhecedor e revelador de talentos. E por falar em talentos, o Matheus, que esteve agora recentemente na China e fez bonito na competição internacional. Professor Ivo, tanto tempo nessa luta, gratidão e a resposta positiva com meninos como o Matheus, que está aí dando resultados. Na realidade, essa é a grande satisfação que nós temos no exercício da nossa profissão como profissional de educação física e especialmente dedicado ao atletismo. Encaminhar essa gurizada que aparece lá nos treinamentos, né? De tal forma que eles possam conseguir desenvolver o seu melhor potencial e, quem sabe, representar a seleção brasileira nos grandes eventos internacionais. E nós tivemos já a satisfação de termos muitos atletas na seleção brasileira e especialmente nos últimos anos uma grande quantidade de marchadores que já passaram pelos nossos treinamentos. É o caso do Matheus, que esteve agora recentemente na China, Matheus Gabriel Correia. Isso aí. Qual é a tua idade, Matheus? Estou com 18 agora. 18. Isso. Então participou da categoria sub-20. Sim, sub-20. Me conta como é que foi essa experiência. Foi a primeira vez que tu foi para lá? Para a China foi a primeira vez e para essa competição, né, foi a segunda edição já que eu participei. A anterior foi na Itália, 2 anos atrás, cidade de Roma, e lá eu fiquei em 37º, se não me engano, e nessa agora foi em Taikang, na China, eu fiquei em 17º. Eu melhorei 20 posições, né, nesses 2 anos e o resultado foi bom lá. 10 quilômetros. Sim, 10 quilômetros. Qual foi o tempo? Eu fiz 42,26. Recorde? Sim, foi o recorde brasileiro de rua, né? 10 quilômetros de rua. Tava aí desde 2002 já, esse tempo. Era 42,32 do Rafael dos Anjos Fontinelli, de Brasília. E o resultado faltou 8 segundos, né? Para que eu consegui o índice para o Mundial Sub-20, que vai ser na Finlândia, em julho. Aí eu tenho mais 3 chances ainda de fazer, né? Mas nessa vez foi quase, né? Bateu na trave. Pois é, mas você ficou 19 segundos atrás do chinês que ganhou a prova. 2 minutos e 19, eu acho. 2 e 19? 2 e 19. Foi o Bom, chinês. É um bom tempo. Ele já. fez 40,07, né? O primeiro. Aí até a minha colocação foram 2 minutos, né? Pois é, professor. Isso orgulha, né? É o sinal, o resultado do trabalho, né? Sim, e especialmente na prova do Matheus, entre os meus diversos juvenis, os sub-20 que já passaram para a nossa mão, o Matheus com esse resultado foi o que conseguiu o melhor desempenho até hoje, superando, entre outros, o Herbert de Almeida, que era o que tinha o melhor tempo até então, aqui em Blumenau, ele tinha 42,27. Nós tínhamos o Sérgio Galdino, que também ele foi para Mundial comigo, ele fez 43,04. O João Sendes, que fez 43,32. Está na média. Exatamente. E mais o Ivan Carlos Gutz, outro que já foi para o Mundial também, já tinha 43. Ricardo Heinder já fez também 43. O Jonathan Hickman, que também já foi atleta olímpico, tá? Também tinha nessa faixa de 43. Então o Matheus é um dos 2 que abaixaram de 43 aqui na nossa cidade. Nessa categoria, nos 10 quilômetros dessa prova de marcha atlética, o chinês que nós falamos que ficou em primeiro lugar com 2,19 na frente do Matheus, dá uma referência de que a China, não só para sediar o evento, mas pela sua tradição, ela tem essa afinidade com a marcha atlética. O senhor já esteve lá, né? Já estive numa Copa do Mundo em 1995, né? Como treinador da seleção brasileira. E desde então a China já se destacava. Tanto é que, né, naquela oportunidade as principais provas foram os chineses que ganharam, tá? Mas havia assim, um predomínio europeu, né, histórico na marcha atlética, mas atualmente os asiáticos estão muito fortes, especialmente o Japão e a China, tá? E aqui na América do Sul está se destacando nos últimos anos a equipe do Equador, tá? Desde o advento do
dos resultados do Jefferson Pérez, que bateu o recorde sul-americano, que era aqui de Blumenau, né? Chegou até ganhar medalhas olímpicas, campeonatos mundiais e bater recorde mundial, tá? E o Jefferson Pérez virou a referência no Equador e o espelho para todo jovem, né, que quer ser marchador, tá? E como o Equador normalmente não tem tradição em outras modalidades, eles estão investindo tudo na marcha atlética. Ao contrário do Brasil, né, que a gente se divide em futebol e mais os outros, né? É verdade. E o Moacir Zimmermann, que esteve contigo, Matheus, lá na China, na prova dos 20 quilômetros, ele terminou em 28º, com 1h25:14, e no feminino 50 quilômetros, a Nair Rosa, 27º lugar, com 4h52:23. Claro, tinha outros atletas brasileiros lá também, né, nessas provas. Tinha a Érica, né, no feminino, competindo no 20, né? Ficou em 4º lugar. Fez 1h28, 1h30. Matheus, lembro agora. E a prova, o clima favoreceu vocês lá? Como é que era? Sim, no dia da minha prova, assim, a gente chegou lá, tava quente, né? Aí depois esfriou, foi esfriando. No dia antes da minha prova, quente de calor de novo, né? Aí no dia da minha competição lá, chegou até a chover, ficou chovendo o dia inteiro, assim. Aí na hora da competição a chuva deu uma trégua. E o que tinha bastante era vento, né? Mas assim, no geral, tava tudo bem, favoreceu bastante para fazer uma boa marca lá. Quantos graus? Tava em torno de 21, por aí, 20 graus. Temperatura... Sim, né? Bem tranquilo. Tranquila. A chuva atrapalha ou não? Fica um pouco mais pesado? Quando é uma chuva forte, né, torrencial, fica ali a prova inteira, atrapalha, né? Porque pesa o tênis, assim, né? Depende de onde for a competição também, a pista, né? Mas pro atleta, né? em si, o desgaste é maior ou dá para suportar, manter uma regularidade na prova? Dá para manter uma regularidade, sim. Mas lá no dia tava tudo certo, assim, chuva não foi bem tranquilo, assim. O professor Ivo falou, né, da tradição que a China tem com essa modalidade, a marcha atlética. Você sentiu que é só atleta que se apresenta em grande número lá? É um país numeroso, né? Mais, né? Eu acho que é o país 1 bilhão de e maior 300 população milhões, do mundo, né? 1 bilhão e 300 milhões. Tem gente que aplaude, que fica na torcida. Como é que é a movimentação? Como é que o chinês está envolvido com isso? O que tu percebeu? A torcida ela estava forte, né, para os chineses. Ela chegava até a incentivar a gente, né? Assim, toda hora lá berrando, né, para os chineses lá, daí a força ia para a gente também, né? E, assim, questão do nível deles, né? É um país que a população é muito alta. E, assim, as competições nacionais deles lá, são 60 caras da mesma idade ali marchando juntos, são 20 caras da mesma idade treinando juntos. Então, eu treino sozinho. Se tivesse mais 10 caras que nem eu treinando junto comigo, no mesmo nível, com certeza ia pra frente mais fácil também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez o professor tenha mais conhecimento nessa área, se tiver, por favor. Matheus, como em Cuba e outros países do socialismo, é o esporte militar? Tem o apoio do governo? Como é que funciona lá? Bom, depende do país, né? Na China, no caso. Na China é grande quantidade e a gente viu um grande impulso que a conquista da sede dos Jogos Olímpicos para 2008 isso impulsionou, né? Impulsionou ao contrário do que aconteceu no Brasil, né? Lá, os 7 anos que antecedem os Jogos Olímpicos, investiram maciçamente em treinamento, em preparação de treinadores, em realização de grandes eventos, competições, e montaram uma estrutura que está forte até hoje. Tanto é que eles ganharam os Jogos Olímpicos na oportunidade com a maior quantidade de medalhas possível. Tá? O Brasil não aproveitou essa oportunidade que teve, né? Que hoje o nosso esporte em geral está sucateado. Pois é. Está sucateado, infelizmente. As atenções se voltam para a Copa do Mundo. Aliás, no finalzinho do programa, vamos falar da lista dos convocados do técnico Tite. Agora, em breve, teremos lá na Ásia também a Olimpíada em Tóquio. Perfeitamente. E com certeza os japoneses vão dar um show de organização. Eu já tive a oportunidade de participar de um campeonato mundial em Tóquio, em 91. Tá? Foi a melhor competição que eu participei até hoje. Tá?
e deram um show de organização. E com certeza vai ser maior ainda, né? Então a capacidade do japonês é muito grande, tá? E o carinho que eles dedicam ao esporte é muito grande, né? Embora o biotipo asiático não favoreça para muitas modalidades. E aí é onde está um dos segredos da China, Japão, que eles têm um biotipo de menor altura do que os ocidentais normalmente. Então eles estão investindo muito em provas de resistência, a marcha atlética é uma delas. Tanto é que por equipe foram as que ganharam as principais provas, né? Teu sonho é ir para uma Olimpíada, né, Matheus? Sim, eu acho que todo atleta, né? Toda modalidade olímpica. Mundial olímpica. Agora em breve, já esse ano ainda. Eu tenho o Mundial Sub-20, eu não fiz o índice ainda, né? Mas ainda tenho oportunidade para fazer. E eu tô com a minha marca bem próxima. Quando vai ser essa prova aí para buscar o índice? A prova para buscar o índice eu vou ter o brasileiro mês que vem, Sub-20, né? É o brasileiro que decide, é a última chance para quem não fez o índice ainda, né? E terei também o estadual Sub-20, que será daqui umas 2 semanas. E esse final de semana vai ter o festival ali, que é para buscar fazer um resultado que esteja próximo ali ao índice ou superior, né? Bem, então a oportunidade tem, como os outros atletas, né? O Moacir que chegou aí também. Enfim, no Manaus de novo vai ter um representante nessa modalidade. Só para você ter ideia, mais, né? Nessa Copa do Mundo que o Matheus acabou de participar, estavam dos 5 atletas participando, representando o Brasil, 4 de Santa Catarina, sendo 3 de Blumenau, né? Olha só. Aí todos eles já passaram pela nossa mão e já treinaram intensamente conosco, né? Então isso nos deixa sempre bastante satisfeito de que se a gente trabalhar duro, o resultado aparece, né? E é o caso aí do Matheus, ele trabalhou muito duro para essa competição, por isso que o recorde aconteceu. E por falar em trabalho, que belo trabalho fizeram as meninas, o técnico Camargo do basquete feminino, mesmo com as 2 derrotas aqui e no sábado em Campinas, 72-62, Blumenau ficou entre as 4 melhores equipes do basquete feminino. Veracruz Campinas, invicto a 20 jogos, vai decidir com o Sampaio Correia o título da Liga Nacional. Na Liga Ouro, Blumenau tem compromisso contra o Londrina na quarta-feira em Londrina. No futsal, a equipe do Xande Melo jogou em Pomerode no sábado, perdeu pelo estadual para o time de Jaraguá por 5-2, mas volta à quadra já nesta terça-feira, 20h15, em casa, no Galegão, diante do Joinville, e aí o jogo é válido pela Copa Santa Catarina. Amigos, me permite, nós vamos a um breve intervalo, depois vamos voltar para conversar um pouquinho mais, inclusive sobre cultura, gastronomia, hábitos da China e o calendário futuro aí da marcha atlética envolvendo os nossos atletas, enfim, para essa temporada de 2018. O intervalo, fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já. A bicicleta. Até pouco tempo atrás, um dos principais meios de transporte. E hoje, para muitos, apenas uma alternativa. Para mim, é um potencial enorme de qualidade de vida, educação ambiental, saúde, esporte, lazer, inclusão social, ocupação de espaço e percepção da cidade. Como dizia o Boas, de bicicleta, olho nos olhos das pessoas pelas quais passo e as cumprimento como amigos. De bicicleta, vejo o rio e suas dinâmicas na marés. Viva a bicicleta, respeite quem pedala. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Hoje o meu entrevistado é o técnico de marcha atlética, professor Ivo da Silva, o Matheus Gabriel, que é atleta na categoria sub-20, esteve na China, conquistou recorde lá, mas faltou um detalhezinho para garantir vaga no Mundial, vai ter que lutar para isso. Eu, ao fechar o primeiro tempo aqui do TVL Esporte, falava sobre hábitos, cultura, enfim, ficou surpreso com a vida dos chineses lá, Matheus? Olha, assim, não chegou a ser um choque de cultura, né? Mas é um povo muito diferente, né? Tu chega lá, assim, a estrutura da cidade é outra, né? É tudo muito... Qual foi a cidade mesmo? Eu cheguei em Xangai, né? Que é a capital, né? Sim. Não, é Pequim a capital. É, do aeroporto, né? Cheguei
que eu fui, como fui de avião, era a cidade mais que próxima dá quase 30 horas de viagem? Deu... Pô, deu 2 voos de 10 horas, aproximadamente 11 horas, né? 2 voos de 11 horas, e aí eu cheguei em Xangai, e de Xangai para Taikang era mais 1h30 de ônibus, mais ou menos. Fala de comida. Bom, de comida... assim, no hotel é um cardápio mais internacional, né? Pois eram vários países, então não dá para eles colocarem especificamente a comida que só existe lá na China, né? Então tinha macarrão, arroz, a carne... falaram pra mim, vai lá comer carne de cachorro, né? Mas lá tinha até uma plaquinha, né? Essa aqui é de boi, né? Plaquinha com desenho do boi. Essa aqui é de porco. Tinha o bichinho lá desenhado. Comida, algumas coisas bem apimentadas, né? Então tinha que tomar cuidado com o que pegava, né? Provar antes pra não encher o prato e depois não comer, né? Mas era tudo assim, tudo bom e do melhor lá pra eles, né? Eles ofereciam o melhor e não tem o que reclamar, né? Legal, né? Além de competir, fazer o que tu gosta, a oportunidade de conhecer outros países. Isso é o bacana do esporte. Exatamente. Embora no atletismo a gente tem uma dificuldade de conhecer o outro país sede da competição, porque normalmente a gente chega ali quase na véspera da competição, acabou a competição, a gente vai embora, né? Ou vem embora, né? Então não dá muito tempo de conhecer a cidade. Eu tive quando eu fui para a China, naquela época nós chegamos na véspera da competição, foi muito difícil, e ficamos quase uma semana lá, porque só tinha um voo por semana de retorno. Aí deu para conhecer alguma coisa. Daí eu fui na Cidade Proibida, fui na Castelo de Férias, fui na Muralha da China. Então deu para fazer depois de tantos anos, uma primeira vez que posso dizer que conheci os principais pontos, né, da região ali, que foi em Beijing. Mas eu imagino que o senhor conheça vários países do Sim, mundo. mas muitos deles é um bate e volta, né? Então daí às vezes dá para no dia seguinte, porque antes da competição não dá para se bater perna, né? Porque os atletas tem que se preservar e fazer treinamento para a competição. E depois da competição já tem que vir embora. É verdade. Há pouco o senhor falava do futebol, que é o esporte paixão nacional, né? Matheus, você se identifica com algum time, não? Eu torço pro São Paulo, né? Daí, assim, quando eu comecei a fazer atletismo ainda torcia, né? Mas hoje, assim, é só para dizer que tem algum time, né? Mas acompanhar jogo... Para ter um gancho para dizer que o São Paulo empatou com o Bahia fora de casa e empatou aos 47 do segundo tempo, 2-2. O senhor é? Santista. Santista. O Santos se reabilitou no Brasileiro, ganhou o jogo 3-1. Depois daquela... Do Grêmio. Aquele vexame lá em Porto Alegre. 3-1 diante do Paraná. Mas tem um time bom, o Santos. Não, tem, mas é que tem aquele dia, né, do 5-1, o 7-1. Essas coisas são marcantes. O Vasco, então, o que diria o torcedor do Vasco, que voltou a perder e perdeu para o Vitória por 3-2 em casa. A Chapecoense fez um belo resultado, ganhando o Flamengo 3-2, deixa momentaneamente a zona de rebaixamento. O Atlético do Paraná perdeu de virada para o Atlético Mineiro 2-1. Cruzeiro 2, Sport 0. E aí o Grenal deu 0-0 em Porto Alegre. Né? E no outro clássico o Corinthians ganhou do Palmeiras 1-0. Né? E para fechar a rodada, nesta segunda-feira à noite, então o clássico carioca, Botafogo e Fluminense, e ainda o jogo do Ceará com o América. Tem algum favorito, na tua opinião, para ser o campeão brasileiro? Olha, a grande vantagem do Campeonato Brasileiro em relação a campeonato espanhol, italiano, inglês, alemão, é que ninguém sabe quem vai ser campeão, né? É que nem aqui em Santa Catarina, tem mais de dois concorrendo ao título. Então, vai começar o campeonato, quem tem chance? Fica muito disperso, né? Em aberto, né? Muito em aberto. Agora lá na Alemanha, eu já sei que o Bayern vai disputar de novo. Na Espanha nem se fala. Na Espanha, dois times que vão disputar. Santa Catarina, como eu dizia, é um estado bem diferente, porque começa o campeonato catarinense, a gente sabe que tem de 3 a 4 times aí, 5 até brigando pelo título. E isso é bom, né? Isso é bom. Muito bacana. O esporte que tenha competitividade. Por falar em Santa Catarina, professor, o Joinville voltou a perder na Série C, o lanterna do Grupo B, 3-2 em casa, sábado para o Cuiabá, e aí demitiu o técnico Marcelo Costa, o Argel, que foi demitido recentemente do Criciúma, e o Gilmar Dalpozo são os nomes mais cotados. Aliás, o Mazola Júnior foi anunciado técnico do Criciúma,
né? Uma Mazola que estava no CRB. E nós, por falar em Série B do Brasileiro, no clássico nosso aqui em Santa Catarina, na capital, o Avaí ganhou no Scarpelli do Figueirense por 1-0. Na Série D do Brasileiro, o Brusque venceu o Mogi Mirim por 2-1. O Tubarão ganhou da Ferroviária fora de casa e é o primeiro catarinense já garantido para a próxima etapa, faltando 2 rodadas. E o Inter de Lages perdeu para o Mirassol lá em São Paulo por 2-0. No estadual juvenil, fase semifinal, o Metropolitano ganhou do Juventus de Jaraguá por 6-0. Jogo de volta sábado que vem, 10 horas da manhã, lá em Jaraguá do Sul, tem uma ampla vantagem. E o Metropolitano vai pegar o classificado, né, do outro confronto entre Almirante Barroso e Camboriú. Série B do estadual juvenil. Logo, no dia 3, já começa a Série B do Catarinense, com Metropolitano e Operário. Esse jogo vai ser em Itaiópolis, lá perto de Mafra, aquela região de Rio Negrinho. E o Beck estreia em casa com o Camboriú. Por falar em eventos futuros, o que nós temos além de jogos abertos aí como prioridade no calendário da Marcha Atlética, Ivo? Bom, a minha prioridade agora é, nesse próximo sábado, a realização de mais um festival de Marcha Atlética aqui em Blumenau, que é já o 34º, tá? É onde surgiu a maioria desses marchadores que tão bem representam a nossa cidade. Depois nós teremos aí no mesmo sábado, Campeonato Brasileiro de Sub-18, onde teremos o atleta Bruno Lorenzetti Nascimento, que vai disputar a prova dos 10 mil metros em Recife, tá? Que eu espero que ele faça também o seu melhor resultado, que ele está muito bem. Logo no mês seguinte nós teremos o Campeonato Brasileiro Sub-20, onde o Matheus terá a última chance para o índice, tá? E em julho o calendário vai estar bem complicado, porque nós teremos aí o Campeonato Mundial Sub-20, teremos o Campeonato Pan-Americano Universitário em São Paulo, tá? E além disso nós teremos os Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que é uma das 3 principais competições onde a Fundação Municipal de Esportes de Blumenau investe todas as atenções aí, né? O LESC, os Joguinhos Abertos e os Jogos Abertos. E daí lá no segundo semestre nós teremos o ponto culminante, é o Troféu Brasil de Atletismo Adulto, que é a principal competição do atletismo nacional, e no âmbito estadual, os Jogos Abertos de Santa Catarina, que é o evento máximo da nossa esse cidade. ano em Caçador. Exatamente. Caçador, onde foi a cidade que eu participei no meu primeiro Jogos Abertos em 1978, como treinador de Blumenau e ainda como atleta no lançamento do dardo. Olha só. Matheus, o que te levou para a marcha atlética? Geralmente os meninos vão para o futebol, vão para o futsal, né? Olha, eu já comecei, o primeiro esporte que eu fiz foi capoeira, né? Aí depois eu me envolvi com cheguei a treinar judô, cheguei a fazer futebol society, né? Aí depois eu comecei a fazer futebol suíço, né? Ali no Caceteiro da Velha Central. E, bom, eu treinava lá, fazia 2 treinos por semana, ia competir de vez em quando, mas não sei, aquilo ali não era, eu sentia que talvez não era o meu esporte, né? Aí meu irmão ele fazia atletismo, mas ele teve que interromper a carreira porque teve lesões no joelho, né? Não pôde continuar. Mas a escolha pela marcha atlética foi iniciativa tua ou alguém te induziu a esse esporte? Ninguém nunca me induziu. Já o Ivo, ele falava pra mim, tenta marchar aí, né? Vai que dá certo. Vai que gosta, né, e tal. Daí ele falava pra mim, não custa nada experimentar. Aí eu experimentei, daí eu vi que levava jeito, fui treinando. Daí veio os resultados bons aí. E você passou a ser uma promessa, né? Blumenauense brasileira. Nós estamos na torcida para isso. Tem muito treino pela frente aí. Pois é. Bom, mas agora as atenções se voltam para a Copa do Mundo, né? Mês que vem na Rússia. O Tite divulgou na tarde desta segunda-feira a relação dos 23, o grupo de 25, porque vai ficar um grupo de sobreaviso. Vamos acompanhar os convocados para a Copa do Mundo, jogadores da seleção brasileira. Aí está a lista dos 23 jogadores que irão defender a seleção brasileira. Os goleiros Alisson da Roma, Anderson do Manchester City e Cássio do Corinthians.
Laterais: Fagner do Corinthians, Danilo do Manchester City, Marcelo do Real Madrid e Felipe Luiz do Atlético Madrid. Zagueiros: Miranda da Internacional de Milão, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Thiago Silva também do Paris Saint-Germain e Pedro Jeromel do Grêmio. Meio de campo: Casemiro do Real Madrid, Paulinho do Barcelona, Fernandinho do Barcelona, Renato Augusto do Beijing da China, Fred, que atua no futebol da Ucrânia, William do Chelsea e Felipe Coutinho do Barcelona. 5 atacantes: Neymar do Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus do Manchester City, Roberto Firmino do Liverpool, Tyson, que joga na Ucrânia, e Douglas Costa da Juventus da Itália. Aí estão os jogadores chamados pelo técnico Tite, que vão vestir a camisa do Brasil na Copa do Mundo. Fica a nossa torcida, é claro, o torcedor, alguns ou grande maioria concordando com essa lista, outros discordando, enfim, nós vamos ver o resultado em campo, né? É aquela coisa, aqui no Brasil cada um tem a sua opinião, um pouco de técnico, o treinador de verdade é o Tite. Agora vem a fase de preparação e a Copa, o Brasil estreando já no dia 17 contra a Suíça. Boa sorte à seleção, né? Com certeza, a torcida é grande, né? E Brasil, né? Camisa do Brasil, só quem vestiu essa camisa sabe a importância que tem, né? E especialmente o futebol mexe com todo o país, né? Matheus, muito obrigado. Eu que agradeço. Matheus Gabriel, atleta sub-20 da Marcha Atlética, o professor Ivo da Silva, treinador, foram os nossos entrevistados hoje aqui no programa TVL Esportes. A todos um grande abraço e até a próxima.